Boa noite a todas, sejam bem-vindas. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo Campo de Batalha da Mente, baseado no livro da autora Joyce Meyer. Então, lembrando um pouquinho que no nosso último estudo que nós conversamos, eu passei para vocês duas parábolas da história de João e a história de Maria. Vocês lembram da história de João e de Maria? Que foi de uma forma assim, bem prática, para que a gente pudesse ver como que essas fortalezas se formam na nossa mente. Porque às vezes a gente fica imaginando isso de uma forma um pouco que abstrata, mas nós vimos na história da Maria, na história de João, no decorrer da vida deles, dos acontecimentos da vida dele, como o inimigo foi colocando as ideias e aquilo se tornou uma fortaleza e para ele se tornou uma verdade na vida deles. E isso muitas vezes acontece conosco. Nós temos fortalezas na nossa mente e nós precisamos aprender a identificar. E até no finalzinho eu dei para vocês uma dica, eu falei para vocês assim, vamos tentar então nesses dias, aí nós ficamos sempre 15 dias sem nos encontrarmos, a observar os nossos pensamentos, a estar atentas aos nossos pensamentos e também estar atentas muitas vezes às nossas reações, as reações que nós temos. Porque nós muitas vezes temos reações ou comportamentos que nós até mesmo não gostaríamos de ter, mas que nós temos. E nós vimos na história de Maria e de João como isso muitas vezes determinava a vida deles. Alguém nesses dias teve assim uma experiência e conseguiu perceber, conseguiu ficar mais atento aos seus pensamentos nesses dias? Está se percebendo assim mais, vamos dizer, mais sensível a isso? Está mais atento ao que está pensando? Ou passa os dias normais, teve algum insight em relação a isso? Alguém pode compartilhar se quiser, ou falar, fazer um sinalzinho com a mão, se está mais atento a isso, se isso está sendo importante, mais importante do que era antes. A Dani respondeu afirmativamente que sim, né? Então, mais alguém? Alguém percebeu assim, quando de repente estava ali num pensamento de opa, eu não posso dar curso a esse pensamento, eu tenho que pará-lo. Alguém teve essa experiência em algum momento? É isso que nós precisamos ter, né? Nós estamos aqui, eu sempre falo que aquilo que nós estamos aprendendo aqui precisa ser uma prática na nossa vida. Não apenas um conhecimento, né? Eu preciso entender como que isso acontece no meu corpo, nós falamos a respeito daquilo que acontece na minha alma, no meu espírito, mas realmente eu preciso, aquilo que vocês estão recebendo aqui, eu preciso decidir, porque não é nem assim, eu vou dizer assim, tentar, né, mas eu preciso realmente tomar uma decisão de colocar isso em prática, de aprender e de fazer com que isso seja uma prática na minha vida. Então, um dos nossos textos que nós já falamos em outras vezes, que nós vamos iniciar hoje o nosso estudo, é o nosso texto aqui de Provérbios 23:7. Eu acho que vocês já estão memorizando esse texto aí que nós já trabalhamos nos outros dois estudos. Porque como imaginem sua alma, assim ela é. Então, nós podemos ver aqui, nós falamos a respeito disso, que os nossos pensamentos, eles possuem uma habilidade de criar, uma habilidade criativa. Porque se eu imagino algo, se eu penso algo, isso pode se transformar em atitudes, então eles podem influenciar naquilo que eu me torno, naquilo que eu sou. Então, isso é tão sério que realmente se é um assunto que é importante na minha vida, eu preciso realmente priorizar. Então, ver isso como uma necessidade, digamos que vital na minha vida. A questão dos meus pensamentos, porque nós temos falado muito a respeito disso. Então, a questão dos meus pensamentos. Porque eu não posso ter uma vida positiva, porque essa palavra me fala a respeito disso, com uma mente negativa, com um pensamento negativo. Então, como que eu preciso proceder? Como que eu preciso caminhar? De que forma? E essa passagem fala a respeito de uma inclinação, muitas vezes, da nossa mente. Olha o que diz esse texto de Romanos 8:5. Eu coloquei até um desenho aí de uma balança. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o espírito, mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja.
Então, como que eu vou ter essa mente? Porque aqui está falando da mente, está falando da minha alma também. Lembra que nós falamos, quando nós falamos daquela divisão, né, da forma como nós somos formados, que nós temos o espírito, a alma e o corpo. Então, a minha alma está a minha mente. Então, se eu ficar fazendo só aquilo que a minha alma quiser, só os desejos dos meus pensamentos, posso estar muito mais inclinada para a vontade da carne, para a vontade da minha alma, ao invés da vontade do espírito, para aquilo que é vontade de Deus. Nesse final de semana eu estava compartilhando e conversando com algumas pessoas e eu estava falando justamente isso para elas. Eu não posso viver refém dos meus pensamentos ou refém dos meus sentimentos, das minhas emoções, porque Deus me deu essa capacidade de agir sobre esses pensamentos, de controlar, de escolher aquilo que eu vou pensar. Por isso que ele fala, então, assim, se eu tiver aqui pensamentos, vamos dizer, errados, pensamentos disfuncionais, pensamentos carnais, eu não tenho como estar me inclinando para pensar aquilo que Deus deseja que eu pense, para aquilo que é a vontade da minha alma. E quando eu realmente penso, eu vou dizer assim, não é nem realmente penso, quando eu realmente entendo, e é isso que eu desejo muito que vocês entendam, quanto isso é essencial, quanto isso é vital para nós termos uma vida correta, uma vida abençoada, uma vida conforme aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, eu preciso entender que isso é um assunto muito importante, porque isso pode causar, muitas vezes, a forma que nós pensamos, causa muitos problemas naquilo que nós vivemos, porque eles estão diretamente ligados às nossas ações. E por isso que nós precisamos vigiar e cuidar tanto deles, porque nossa mente, gente, não é fácil realmente. Quando nós percebemos, nós estamos com a nossa mente longe, distante, muitas vezes divagando em pensamentos, e nem sempre eles são tão bons, não são muitas vezes da forma que deve ser. E se eu estiver, digamos, numa situação, muitas vezes, talvez vivendo uma situação caótica na minha vida, uma situação difícil, talvez eu esteja pensando errado em relação àquela situação. Eu não estou dizendo que a gente não tenha circunstâncias ruins. Pelo contrário, todos nós temos. Mas a forma que eu me coloco, a postura que eu me coloco diante dessa situação, muitas vezes vai determinar muito da minha vida. Então, eu preciso considerar realmente isso como algo importante. Eu preciso realmente estar nesse estudo, me colocar nesse tempo, não é nesse estudo só, mas nesse tempo, nisso que nós estamos aqui engajadas, a realmente querer que eu ter essa mente transformada. Eu preciso realmente ver como algo essencial que essas fortalezas precisam realmente ser removidas na minha vida. E para isso, eu só posso saber se existem essas fortalezas se eu me inclinar para isso, se eu buscar isso diligentemente. Eu falo que esse caminho, essa caminhada com Deus tem que ser algo assim, intencional. Sabe? É com intencionalidade, é com desejo mesmo, intenção no teu coração. É buscando em Deus, é buscando em oração, é buscando também em louvor e adoração, porque nós vimos que essas são as armas que Deus nos deu, as armas que Deus nos deu para lutar. Mas nós fazemos a nossa parte, nós nos rendemos ao Senhor, mas nós entendemos que tudo isso é feito pelo Espírito de Deus. Porque não pode, que isso não é através da minha força, mas é pelo poder de Deus que isso acontece nas nossas vidas. E esse texto de Zacarias fala isso. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Essa palavra é tão tremenda porque ela fala que não é pela força, é pela minha força. Porque quantas vezes... Eu imagino que eu, com certeza, imagino que você também, quantas vezes que nós ficamos tentando encontrar soluções nos nossos pensamentos, encontrar respostas nos nossos pensamentos, ou quantas vezes que nós tentamos resolver as situações ao nosso jeito, à nossa maneira, e essa palavra, ela deixa bem claro que não é nem por força, quer dizer, não é por algo que você vai muitas vezes tentar gerar ali de uma maneira humana,
não é pela tua alma, porque fala assim que é pelo Espírito do Senhor. Então é só Deus que pode geralmente fazer essa mudança na minha vida, essa mudança que eu preciso e essa mudança que você precisa. E claro que a primeira forma, uma das maiores formas que isso precisa acontecer em primeiro lugar é pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ser uma pessoa com a mente renovada. Senhor, eu quero que os meus pensamentos sejam os teus. E eu não quero ficar muitas vezes divagando em pensamentos que não são os teus. Ou até aqueles que eu muitas vezes acredito que são meus, mas que foram fortalezas, que foram trazidas, que foram colocadas na minha vida no decorrer da minha infância, talvez na minha adolescência, mas que o Senhor conhece. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor conhece os pensamentos que Ele tem ao meu respeito e ao teu respeito. Então o Senhor sabe. E a palavra do Senhor diz também que muitas vezes que nem a palavra saiu à minha boca, e Deus já sabe aquilo que eu iria falar. Então Deus conhece, não tem ninguém melhor do que o Espírito Santo de Deus. Por isso que o salmista ele fala para o Senhor: sonda, Senhor, o meu coração. Sonda, Senhor, examina o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E me guia pela vereda da justiça, pela tua vereda reta. Então, somente Deus pode verdadeiramente sondar o meu coração e sondar a minha mente. E eu preciso pedir essa ajuda para Ele, que é o meu ajudador, que é aquele que está comigo nessa caminhada, porque você está com Ele. E Ele vai nos capacitar a viver dessa forma e a entender que isso é realmente algo vital, é algo realmente essencial. Porque uma pessoa que vive com pensamentos errados, com ideias distorcidas, com ideias erradas, a respeito dela mesma, ou a respeito das circunstâncias, ou a respeito das situações, ela não consegue ter uma vida vitoriosa. E Deus deseja isso para a minha vida. Os meus pensamentos precisam refletir aquilo que Deus pensa a meu respeito. Os pensamentos de Deus precisam estar refletindo na minha mente, daquilo que Deus deseja, né? Mas nós sabemos que isso também é um processo que precisa acontecer nas nossas vidas. E nós temos aqui o texto, um texto que fala assim: ou fazei a árvore boa saudável, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom. Eu coloquei ali entre parênteses, né, saudável, que uma árvore boa é uma árvore saudável e o seu fruto bom, ou uma árvore má e o seu fruto mau, porque pelo seu fruto eu conhecerei. Então, o que diz esse texto? Esse texto fala de uma árvore que dá frutos. Mas esses frutos, se essa árvore for saudável, esses frutos vão ser saudáveis. Agora, se essa árvore estiver doente, os frutos que ela vai gerar serão frutos doentes. E quando eu penso naquele texto que eu passei para vocês, de como você imagina na sua alma isso você é, eu entendo que os meus pensamentos, porque se os meus pensamentos, eles se transformam em ações, os meus pensamentos, eles produzem comportamentos. Então, os meus pensamentos produzem frutos, que podem ser bons ou podem ser ruins. Você consegue ver a atitude de uma pessoa através do tipo de pensamento que prevalece nela. Você conhece aquelas pessoas assim que são sempre parece que negativas, que elas sempre têm uma resposta muitas vezes difícil em relação às situações, ou ela está sempre se queixando, ela está sempre murmurando, ela sempre vê o pior da situação. Aquelas pessoas que parece que tem uma nuvenzinha negra. Alguém conhece alguém assim? Da mesma forma, aquela pessoa que quando você pensa assim, nossa, assim, te vem aquele pensamento, quando você vê aquela pessoa assim, aquela pessoa parece uma pessoa tranquila, faz, nossa, essa pessoa assim me transmite uma paz, essa pessoa me transmite uma tranquilidade. Será que essa pessoa que te transmite, que eu digo assim, na maioria das vezes, eu sei que muitas vezes nós temos os momentos que nós pisamos no automático, que nós falhamos, mas eu digo assim, na maioria das vezes, quando você pensa no temperamento dessa pessoa, quando você pensa no comportamento dessa pessoa, aquela pessoa que você lembra dessa pessoa, com uma pessoa bondosa, com uma pessoa que te transmite paz, com uma pessoa que tem sempre uma palavra de ânimo para você. Quando você está passando por lutas, você pensa assim, não, eu preciso falar com fulano, assim, eu sei que ela vai me ajudar, eu sei que ela vai me reerguer.
Essa pessoa tem uma mente negativa, será? Como que é a mente dessa pessoa? Uma pessoa que geralmente ela está transmitindo isso para você. Provavelmente essa mente dela, ela é uma mente positiva. E é aquela pessoa que está sempre mal-humorada, está sempre irritada, está sempre vendo as coisas de uma forma negativa, certamente ela não tem pensamentos bons. Certamente os pensamentos dela são pensamentos talvez mesquinhos, talvez pensamentos de rancor, de raiva, pensamentos de amargura, entende? Então eu preciso permitir que essa palavra de Provérbios 23:7, que a Bíblia diz, né? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz aquilo que você imagina na sua alma. A Bíblia diz que não diz que isso você será, diz que isso você é. Então significa que você se torna isso. Então isso é muito sério, isso é muito importante. Eu preciso realmente ter esse entendimento que a minha forma de pensar muitas vezes ela vai determinar muitas situações na minha vida. Mas isso é um processo, como nós falamos, eu não posso desistir. Eu preciso conquistar isso pouco a pouco. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Se nós lemos a história do povo, quando o povo foi liberto do Egito, lá de Israel, eles tinham que conquistar as terras, eles tinham que vencer os inimigos. E Deus fala que eles iam vencer pouco a pouco. E isso também precisa acontecer conosco. Não é assim de uma hora para outra que você vence toda essa batalha na tua mente, de uma hora para outra que você tem uma mente renovada e uma mente transformada. Mas isso acontece aos poucos. Mas eu falo, em primeiro lugar, eu preciso decidir. Eu preciso querer isso para minha vida, eu preciso escolher, eu preciso permitir, e ao mesmo tempo, quando eu vou caminhando, eu vou conquistando, como se fosse polegada a polegada. Eu vou conquistando de pouquinho em pouquinho, e isso vai se tornando algo ali na minha mente que se torna realmente uma verdade, entende? Mas eu não posso desistir. Porque muitas vezes nós tendemos a desistir. Eu tentei uma vez, eu tentei outra vez, mas eu não consegui, aí eu vou desistir. E o nosso cérebro, ele fica muitas vezes acostumado. Muitas vezes a psicologia, ela chama isso de quando se estuda o cérebro, das trilhas neurais, porque você acostuma sempre por um caminho. Nós tivemos, faz muitos dias agora, uma mudança no trânsito na nossa cidade. E muitas pessoas, eu falo que nem antes de experimentarem se ia ficar bom ou se ia ficar ruim, já tinha reclamações, né? Que vai ficar ruim porque eu vou ter que mudar o meu trajeto e tal. Mas a gente primeiro precisa experimentar isso. Eu conversei com algumas pessoas, eu falei, eu imagino que devem ter estudado a questão do trânsito e devem ter visto aquilo que é melhor para melhorar o fluxo, enfim, né? Mas o que acontece? Quando nós estamos acostumadas em ir para um caminho, já aconteceu com vocês? E você simplesmente está indo e nem pensar para onde que você está indo, porque você já está tão acostumado a fazer aquele trajeto de carro? Alguém acontece isso? Ou você está indo para outro lugar, mas você sempre, como você vai sempre por aquele caminho, você vai por aquele caminho e não se toca que você deveria estar indo por outro. Alguém já passou por essa experiência? Eu me lembro quando eu mudei de casa, porque é a mesma rua que é o caminho para vir para a minha casa. Só que chegou um momento que eu seguia reto e para vir para minha casa eu tinha que subir à esquerda. Então, a tendência era sempre passar reto, porque eu já estava acostumada ali há anos, há 10 anos, 15 anos, sempre o mesmo caminho. E o nosso cérebro, gente, ele é assim. Então, assim, ele tem uma tendência a ir para o mesmo caminho. Então, eu preciso construir novas trilhas de pensamentos que são funcionais, que são os pensamentos de Deus, porque a minha alma está acostumada com aqueles pensamentos, muitas vezes disfuncionais, aqueles pensamentos errados, e ela quer voltar para aquele caminho. Então, nós precisamos ter um espírito, vamos dizer, insistente para que a gente possa conseguir realmente vencer nesse sentido. E tem um texto que fala a respeito desse passar por esse caminho que nós precisamos passar. E olha o que a palavra de Deus fala. Quando passares pelas águas, eu serei contigo.
Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Então, olha o que esse texto está falando. Esse texto está falando de um caminhar, de uma caminhada que nós não estamos caminhando sozinhas, nós estamos com o Senhor. E essa passagem fala que nós vamos passar pelos rios, nós vamos passar pelo fogo. Então, quer dizer, nós vamos passar por todo tipo de dificuldade, de todo tipo de trajeto. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Mas o que o Senhor me garante nessa palavra? Ele me garante que Ele estará comigo. Eu não estou caminhando essa caminhada sem o Senhor. Ele me garante que Ele passará comigo. Mas essa palavra também me chama a atenção, porque está falando, e eu coloquei a imagem de uma mulher caminhando, porque ela não está falando para nós ficarmos parados nas águas, nem na tribulação, vamos dizer assim, nem no fogo, nem na dificuldade. Nós precisamos avançar. Mesmo quando nós estamos passando pelo fogo, mesmo quando nós estamos passando pela água, você entende? Então, nós precisamos estar sempre com isso no nosso coração, que nós precisamos nessa caminhada, estar numa caminhada, sempre caminhando, sempre avançando. Mas nós temos o melhor ajudador. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor que está passando conosco nessa caminhada. Nós não estamos passando sozinha. E o que nós precisamos fazer é continuar continuando. Nós precisamos continuar, nunca parar na nossa caminhada. Eu sempre falo que um cristão ele precisa ser constante. Nós precisamos ter disciplina, por mais que muitas vezes nós possamos passar por momentos que nós estamos mais animados, que nós estamos mais nos sentindo mais fortes na fé, mas nós nunca podemos parar. Nós precisamos sempre estar avançando, porque avançar, caminhar também é uma escolha. E nós não podemos parar, mas nós temos a certeza que nessa caminhada nós não estamos caminhando sozinhas, nós temos o Senhor ali conosco. Mas eu sempre falo, que tudo na nossa vida é uma escolha. Os nossos pensamentos também são uma escolha. Isso está escrito na palavra. Em Deuteronômio 30:19 diz assim: Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, Deus, Ele sempre nos deu, eu falei, Deus é tão tremendo, porque Ele deu ao homem, Ele nos deu a capacidade de escolha. Deus nos deu um livre-arbítrio. E eu não sei aqui se todas que estão aqui são mães, mas quem não é mãe é filho. Mas eu digo como mãe, que a gente sempre alerta os nossos filhos, não alerta? Filho, não faça isso, não faça aquilo, por causa disso a gente sempre fala as consequências. Mas qual que é o desejo do nosso coração? O maior desejo do nosso coração é que os nossos filhos escolham as coisas boas, façam boas escolhas. E Deus, Ele no seu amor, no seu livre-arbítrio, Ele nos deu a capacidade de escolher. Na nossa alma está a vontade. E na nossa alma está também o livre-arbítrio. E essa palavra diz que nós temos diante de nós coisas boas e coisas ruins, bênção e maldição. Mas Deus fala para que a gente escolha as coisas boas. E nós temos... Gente, vocês já pensaram quantos milhares de pensamentos passam a nossa mente? E são nos apresentados todo dia. Então, a nossa mente ela precisa ser renovada para que eu possa saber qual é a vontade do Espírito, qual é a vontade de Deus. Porque a minha alma, a minha mente, ela tem uma prática muito boa para ficar aí, se desligar, para ela ficar num curso livre, pensar errado. Às vezes, quando você quer até se concentrar em algo, quem já passou por alguma situação que você está ouvindo, às vezes, até uma ministração, você está lendo um texto, e de repente você pensa, meu Deus, o que eu li? O que eu ouvi? Porque nesses 2 minutos, realmente, eu estava em outro lugar com a minha mente. Então, a nossa mente, ela tem uma capacidade de, muitas vezes, de fugir daquilo que precisa, ou de pensar, né? Para pensar errado, não é difícil. Mas para pensar
correto, para pensar aquilo que a palavra de Deus quer, precisa ter intencionalidade, como eu falei para vocês. Eu preciso escolher ter esses pensamentos corretos. A minha mente ela tem um hábito, muitas vezes, a gente escuta muitas pessoas falar do sofrimento por antecipação. Quem já sofreu por antecipação, por algo que jamais chegou a acontecer? O Dr. Augusto Cury fala que acho que mais de 90%, ou 95%, eu sei que o número é bem alto, de pensamentos que nós temos, que é o sofrimento por antecipação, eles não acontecem. Mas nós sofremos, porque nós pensamos. Então, os nossos pensamentos, eles trazem aquelas emoções e muitas vezes fazem com que as pessoas ajam até irracionalmente por causa desses pensamentos que nós demos vazão. Então, eu preciso decidir, eu preciso escolher construir essas trilhas, eu preciso escolher caminhar conforme a palavra do Senhor fala, né? A palavra de Deus diz também em Provérbios, diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Olha que palavra poderosa, que palavra séria, porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão na língua, e que se a gente souber utilizar, nós vamos comer um fruto bom. Só que para que ela saia dos nossos lábios, primeiro ela começa nos nossos pensamentos. Então eu preciso ter esse entendimento que o início de tudo está aqui, nos meus pensamentos. Então os pensamentos que se transformam em palavras e que se transformam geradores de vida, geradores de ação. Então eu não posso desistir disso. Então eu preciso entender que a minha mente, ela precisa passar por uma reprogramação, né? Porque nós viemos de uma caminhada, muitas vezes, antes de conhecermos o Senhor, que tanto lixo, tanta coisa foi colocada, tanta coisa tinha na nossa mente, de uma vida inteira. Nós vimos bem rapidinho, só com 2 histórias ali de Maria, né, a parábola de Maria e de João, quanto que tudo aquilo que eles viveram influenciou uma vida toda. Mas assim, Deus nos capacita. É impossível? Não é impossível. É difícil? Não vou dizer que é fácil, né? Mas é o Senhor que Ele é o programador. É Ele que está trabalhando isso na minha mente. É Ele que está fazendo. É Ele que está operando. E eu preciso convidá-lo para que Ele realmente tome controle da minha mente, para que Ele realmente tome controle dos meus pensamentos, né? Isso vai levar um tempo. Nós falamos aqui que nós estamos aqui numa caminhada, num processo. Nós não estamos, graças a Deus, já não estamos no início, né? Eu creio que todas aqui já iniciaram esse processo, mas estamos numa caminhada. Estamos passando, como nós vimos nessa palavra, nós estamos andando e nós estamos avançando. Eu trouxe uma imagem aqui. O prof gosta muito de imagem, sabe? Porque eu penso que a imagem ajuda com que a gente grave. Sabe quando a gente vai baixar alguma coisa aí na internet, aparece lá fazendo download, né? Aí aparece a barrinha conforme vai baixando aquele arquivo, aquilo que nós vamos baixar. E eu coloquei ali, eu fiz essa imagem assim, coloquei em cima, escrito a mente de Cristo e um download, né? Que precisa vir para nós, que precisa vir para nossa alma, tá? Então, como que isso vai acontecer? Tá vendo as barrinhas ali? Não acontece isso de uma hora para outra. A barrinha não fica cheia ali de uma hora para outra. É aos poucos. É a nossa alma que precisa ser conquistada. É a nossa alma que precisa ir sendo transformada aos poucos. No último estudo, eu passei para vocês uma imagem de uma árvore. E falei da biografia que estava registrado ali no tronco da árvore. Toda a vida da árvore, tudo aquilo que a árvore havia passado. E assim também está na nossa alma, nós temos tudo registrado. Então agora, eu tinha uma alma antes que pensava só a minha vontade, só aquilo que eu desejava, cheia de traumas, muitas vezes cheia de situações, algumas coisas erradas. Aí Deus precisa transformar isso na minha vida, a minha forma de pensar, a minha maneira de pensar, isso precisa ser aos poucos. Mas o que é esse download que eu coloquei da mente de Cristo? Como que eu posso ter a mente de Cristo? A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo, mas isso precisa vir para a minha alma. Isso precisa vir para o meu espírito. À medida que eu vou meditando na palavra,
à medida que eu vou declarando a palavra, à medida que eu vou ouvindo a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então é tão importante eu ouvir a palavra, para que isso gere fé no meu coração e para que a forma que Deus pensa, os pensamentos de Deus comecem a imprimir também a minha alma. Entende? Não tem como eu saber aquilo que Deus pensa se eu não conhecer o que Deus pensa. O que Deus pensa está escrito na palavra dele. Então eu preciso conhecer essa palavra e caminhar dessa forma. E, como nós falamos, é um processo, eu não posso desanimar, porque nós tendemos, muitas vezes, a nos desanimarmos. E olha aqui o grito da alma do salmista. Ele diz para sua alma: porque está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então a nossa alma, muitas vezes, ela tem a tendência, e Deus sabe disso, a nos desanimarmos, a perdermos a esperança em relação a algumas situações, e Deus sabe que se nós estivermos desanimados, nós não conseguimos ter vitória. Você consegue ajudar alguém que não tem ânimo, alguém que não tem disposição? Porque quando uma pessoa está desanimada, ela não consegue ter forças para fazer as coisas. Então, e o inimigo sabe disso, muitas vezes ele tenta destruir a nossa esperança, a nossa fé. E sem esperança, as pessoas sem esperança, elas desistem. Quantas vezes que nós vemos pessoas desistindo porque elas não têm esperança? Mas nós temos a esperança. Nós temos o Senhor que é a nossa esperança. E Ele vem trazer isso para as nossas vidas. Então nós não podemos nos desanimar. E quando nós passamos por aqueles momentos que muitas vezes as situações, as circunstâncias, elas vêm à nossa mente e parecem dizer para mim assim, parecem dizer para minha alma assim, olha, eu não vou conseguir, eu não consigo mesmo. Aqueles pensamentos que vêm muitas vezes na minha mente assim, poxa, parece que eu começo e não consigo terminar. Parece que as pessoas à minha volta são abençoadas. Deus ouve todo mundo, mas Deus não me ouve. Sabe, esses pensamentos que vêm muitas vezes tentando gravitar. Provavelmente Deus não ouve as minhas orações. Eu não estou avançando em nada. Então esse tipo de pensamento vai trazer desânimo na minha vida, vai trazer condenação e não vai me trazer vitória. Mas eu preciso lembrar que muitas vezes, se eu tenho esses pensamentos, eu não tenho como estar animada. Porque um pensamento de desânimo vai trazer uma reação de desânimo. Vocês entendem como isso está totalmente ligado? Não tem como estar alegre com um pensamento de amargura. Então isso não é antagônico. Então, em vez disso, eu sei que muitas vezes nós temos dificuldades, nós passamos por lutas, nós passamos e eu também passo por muitas dificuldades, por muitas coisas que eu preciso enfrentar, mas eu posso ser também assim mais leve comigo mesmo. Eu estou indo devagar, mas eu estou caminhando. Poxa, hoje eu falhei, hoje eu pensei errado, mas Senhor, me perdoa, Senhor. Me ajuda a pensar como o Senhor pensa. Me ajuda, Senhor, a não ser refém das minhas emoções. Me ajuda, Senhor, a não ser refém dos meus pensamentos. Senhor, amanhã é um novo dia, Senhor. E eu sei que a Tua palavra diz que o Senhor renova as Tuas misericórdias a cada manhã. E amanhã, quando eu levantar da cama, eu recebo esse novo dia. Eu recebo, Senhor, as Tuas misericórdias renovadas sobre a minha vida, Senhor. E eu vou conseguir vencer. Porque o Senhor é aquele que é Senhor da minha vida. E o Senhor é aquele que coloca controle na minha vida e também na minha mente. Entende? Porque nós precisamos entender que é só Deus que pode fazer isso. E entender também que, como nós falamos anteriormente, isso não ocorre de uma hora para outra. E como nós temos a tendência a sermos impacientes. Quem é impaciente aqui? Semana passada, eu acho que foi, eu ouvi um devocional sobre paciência. E eu pensei, meu Deus, porque quem que fica irritado ou fica impaciente quando você para alguém passar na rua e aquela pessoa vai atravessar na sua frente bem devagarinho? Alguém assim fica, por que não anda mais ligeiro? Hã? Só eu? Eu né? Ou você tá com pressa, aquele carro na tua frente não anda, né? E olha, nossa, eu nunca tinha visto dessa perspectiva, dessa ministração, dessa reflexão que eu ouvi,
Que impaciência é uma forma de desamor, porque a gente fica com raiva daquela pessoa lá na frente, que não anda, que não faz. E muitas vezes nós temos impaciência, isso é um fruto de impaciência nas nossas vidas. E nós achamos, ainda mais no mundo que nós vivemos, que tudo tem que acontecer imediatamente. E Deus não é assim. E no reino de Deus não é assim. E até mesmo porque Deus usa esse processo de demora, às vezes de espera, porque Ele está trabalhando. Ele está trabalhando na tua vida, Ele está trabalhando na minha. E a paciência também faz parte desse trabalho. Deus está trabalhando esse meu interior. E eu preciso aprender também a ter paciência. Eu preciso entender que é um processo. Senhor, eu falo isso, eu falo quando a gente faz o coach, eu também muitas vezes falo para os meus pacientes, celebre, comemore as pequenas vitórias. Por que nós precisamos só de grandes vitórias para comemorar? Nós precisamos ser alegres e celebrar aquelas pequenas coisas, aquilo que você conquistou. Às vezes é uma coisa bem simples, mas que você não conseguia fazer e você conseguiu e você aprendeu, e enfim, que você recebeu hoje. Celebre, comemore, porque nós não precisamos esperar grandes coisas para comemorar, porque nós não vamos ver uma vida assim, né? Dessa forma. Então, ter paciência. E eu quero convidar vocês hoje a caminhar uma milha extra, uma milha a mais. Além dos pensamentos, tá? Que isso saia dos nossos lábios, que isso seja uma declaração nas nossas vidas. Eu não tenho tempo aqui de compartilhar, mas faz muito tempo, pouquinho tempo, que eu recebi uma cura, um milagre, de um nódulo nível 4 que havia na minha tireoide, e Deus me deu uma palavra, tive que fazer cirurgia, enfim, não tenho tempo de contar para vocês, mas no meu canal tem lá 5 minutinhos, tem o testemunho se vocês quiserem ouvir. Mas o que eu quero dizer para vocês, que depois que Deus falou, né, Deus falou ao meu coração, Deus me deu a palavra de cura, que Ele iria me curar, né? Eu pedi Deus me dar uma palavra, Deus me deu 3 palavras. Eu me movi, porque a gente não pode ficar parado. E nesse momento Deus havia me falado para mim orar, para que eu orasse em concordância com alguém. Eu fui buscar a minha pastora para orarmos em concordância. E desde aquele dia que eu recebi aquela palavra, que nós oramos juntas, todos os dias eu falava, Senhor, obrigada, porque esse nódulo não existe mais. Senhor, obrigada, porque eu estou curada. Até que isso se tornou uma verdade. Até o dia que eu fiz o exame, esse nódulo não estava mais lá, né? A gente precisa entender? A situação ruim, ela existe nas nossas vidas. Não é que nós estamos dizendo que nós não vamos ter situações ruins, mas qual é a verdade de Deus para essa situação? Qual é a verdade de Deus sobre a minha vida? E o que eu quero convidar vocês é declarar, não só em relação à tua saúde, mas todos os dias eu falo, Senhor, obrigada porque eu tenho saúde em todo o meu corpo. Obrigada, Senhor, porque eu tenho vida. Obrigada, Senhor, porque eu tenho alegria. Entende? Você precisa também, esses pensamentos, aqueles pensamentos de Deus, precisam se tornar ações e declarações. Porque aquilo que você imagina na sua alma, isso também vai determinar na tua vida, né? Então, eu preciso ter isso na minha vida. Ter também esperança, né? Crer. Muitas vezes eu sei que algumas pessoas, elas passaram por frustrações, elas passaram por situações em que elas foram muito machucadas e elas tendem a não querer ter esperança, porque elas foram frustradas. E eu sei que isso muitas vezes é até uma defesa daquela pessoa, porque ela pensa assim, se eu tiver esperança, eu vou me desapontar novamente, então é melhor eu nem ter esperança, né? Mas a esperança, essa falta, esse comportamento acaba se tornando um estilo de vida negativo. Então nós precisamos lutar com isso e entender que Deus deseja que você tenha esperança sim, que você creia sim naquilo que é propósito dele, naquilo que é a palavra dele para a sua vida. Não quer dizer que nós vamos conseguir tudo que nós queremos só através daquilo que nós pensamos e através daquilo que nós falamos, não é isso. Deus tem um plano ao teu respeito e ao meu respeito. Agora, eu posso nem conhecer o plano de Deus. Algumas coisas nós sabemos que Deus tem a nosso respeito, por causa das promessas dele também, pela palavra dele. Mas mesmo que eu não conheça os planos que ele tem ao meu respeito, eu posso conhecer o que ele pensa, através da palavra dele, através da oração, através de se buscar. E isso realmente vai mudar a minha vida. A palavra de Deus diz, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem
e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus sabe, Deus tem um plano a nosso respeito, né? Mas mesmo que qualquer coisa possa estar acontecendo, eu não conheço aqui todos que estão aqui, mas eu sei que todos nós passamos por lutas. Podem estar acontecendo coisas boas nesse momento ou coisas que não são boas, mas eu preciso entender que a palavra do Senhor diz que o Senhor está no controle da minha vida e que Deus vai cumprir a sua palavra e Deus vai fazer tudo cooperar para o bem. Que é esse texto que nós sabemos de Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então essa palavra não diz coisas boas, que somente as coisas boas contribuem para o nosso bem. Essa palavra diz todas as coisas, que são todas elas que contribuem juntamente. Inclusive as coisas ruins podem contribuir a nosso favor. Se eu confiar em Deus, eu preciso entregar isso. Senhor, eu sei que essa situação está difícil, essa situação está ruim, mas o Senhor vai fazer, o Senhor vai cooperar para o meu bem. Entender que mesmo quando as coisas não acontecem exatamente como nós planejamos, Deus tem um plano. Deus vai fazer cooperar para o bem. Sabe quando você passa, muitas vezes você planeja o teu dia? Talvez você planejou, às vezes, o teu dia todo, às vezes a gente chega a planejar a semana, né? E algo sai fora daquilo que você planejou. Isso nos irrita? Isso nos incomoda? Então, digamos que eu planejei hoje sair, fazer algumas compras, fazer algo que eu tinha aquele tempinho livre, e eu planejei fazer compras, organizar algumas coisas da minha casa, e na hora que eu vou sair, o carro não funciona. E eu preciso chamar o mecânico, preciso arrumar, e era só aquele tempo que eu tinha, e foi esse o meu tempo. Qual é a nossa postura? Qual é a tua postura? A gente, de imediato, já se sente, muitas vezes, frustrado. Muitas vezes nós nos sentimos irritados, né? Se alguém quer compartilhando, pode ir colocando no chat ali, tá? Qual que é a nossa tendência normalmente? É assim, poxa, sempre que eu quero fazer as coisas não dá, poxa, eu só tinha aquele tempo e agora não dá mais, eu não consigo mais. A nossa postura geralmente é essa. Talvez se os meus pensamentos fossem, poxa, olha, não deu hoje para fazer as compras, mas talvez fosse necessário eu ficar em casa. Talvez Deus esteja me livrando de algo que eu nem sei. E eu vou aproveitar esse tempo agora em casa. Quando que a nossa postura é assim? Entende? Quando que a nossa postura é dessa forma? Geralmente nós nos irritamos e nós nos incomodamos quando as coisas não saem conforme nós queríamos. Então, nós precisamos realmente ser alguém que pense de uma forma positiva, mesmo quando as coisas não acontecem. Exatamente, porque as coisas na vida são assim, né? A Bíblia diz, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quantas vezes? E eu falo que a grande maioria das vezes é bem diferente daqueles planos que nós fazemos. Mas nós precisamos aprender a ter essa mente que pensa de uma forma positiva, vamos dizer assim, pensa aquilo que Deus deseja que eu pense. E quando as coisas não saem lá conforme o nosso planejado, nós precisamos entender que nem sempre isso é o melhor para nós. E, talvez orar aquela palavra naquela situação, como eu falei para vocês, Deus, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem. Eu não sei, eu não entendo por que isso está acontecendo, mas eu sei que o Senhor vai fazer cooperar para o bem. Eu vou aproveitar esse tempo de outra maneira, entende? Nós podemos aprender a caminhar outras trilhas. Nós podemos aprender a caminhar de outra forma, a pensar de uma forma mais saudável, de uma forma melhor para as nossas vidas, né? Amém? E para encerrar aqui o último texto, um novo dia. Essa palavra nos traz, cada dia, nos traz mais ânimo. Que assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
Então, Deus está fazendo isso na nossa vida. Deus está fazendo novas todas as coisas. E nós estamos aqui engajadas, e eu creio que todas aqui com desejo mesmo no seu coração, né, de ter essa mente realmente transformada, que as fortalezas da mente sejam renovadas, sejam removidas as fortalezas da mente, que a nossa mente seja renovada e que o Senhor trabalhe isso. A palavra do Senhor diz que o Senhor faz novas. Né? Todos os dias eu falo, Deus nos deu a oportunidade. Nós vimos nessa palavra que diz que Deus nos dá todo dia as escolhas. As escolhas. Eu falo que a gente levanta da cama, Deus nos dá as misericórdias necessárias para aquele dia, por isso elas são renovadas a cada manhã. Deus nos dá misericórdias necessárias para vencer as dificuldades e tudo que você vai precisar naquele dia. Então, nessa manhã, Deus renova as misericórdias. Agora, nós podemos levantar com uma mente, com o coração realmente dispostas a fazer do nosso dia de uma forma ou de outra. A gente sempre fala, o nosso tempo passa, o dia de hoje já não volta mais. Então, nós temos as escolhas a fazer e precisamos ter sabedoria, né? Eu sempre chamo as mulheres lá do grupo mulheres sábias, porque são sábias. Mulher sábia é a mulher que atenta à palavra de Deus. A mulher sábia é a mulher que sabe semear a palavra. Então, o meu convite hoje para vocês, através desse estudo, é caminhar uma milha a mais. O exemplo que eu dei para vocês, se vocês puderem depois, se quiserem olhar meu testemunho de cura lá no meu canal, vocês vão ver isso na prática. Um exemplo de tantos que nós temos, de você confessar também a palavra, de você declarar que, além de nós estarmos vigiando, discernindo, como eu falei para vocês ali, se discernir nos meus pensamentos que eu preciso cuidar, mas também agora eu quero caminhar essa milha a mais, eu quero declarar a palavra. Declarar aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Amém? Então, este seria o nosso ensino de hoje. Que Deus abençoe cada uma de vocês.